Boa noite, pessoal. Boa noite, puérperas, gestantes, futuras gestantes. A gente está iniciando aqui mais uma live do Núcleo Bem Nascer. Essa live que a gente está iniciando hoje. Deixa eu convidar aqui o Dr. Sandro. Essa live de hoje, ela é uma... Opa! Olá, boa noite, Dr. Sandro. E aí, como estamos? Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo por aí? Tranquilo e sereno. Então eu entrei ao vivo agora e estava iniciando a nossa live dando boa noite para as pessoas. Acho que a sua câmera inverteu ou está fora do... Não estou te vendo agora, agora eu estou. E a gente está iniciando mais uma live, né? Hoje dia 16 de março, terça-feira. É um assunto extremamente importante, extremamente complexo, que é a questão do aleitamento. Eu vou me apresentar, meu nome é Renato Chanoni, eu sou obstetra do Núcleo. Hoje eu convido como, como convidado de honra o Dr. Sandro. Dr. Sandro, boa noite. Vamos nessa então, né? Vamos lá. Então, a gente que está acostumado a lidar no nosso dia a dia, na nossa labuta, com as questões que enveredam para o lado da gravidez, parto e puerpério, a gente sempre nota uma preocupação enorme das pacientes com a questão do parto, né? E eu já começo perguntando para você, o parto é o evento mais importante ou o aleitamento que vai durar semanas, meses, é mais importante do que o próprio parto? Isso é uma briga que a gente tem, né, Renato? Inclusive, na última live que a gente fez, eu e a Avelina, nós citamos que todo mundo gasta um tempo, gasta um esforço psíquico, uma energia mental imensa para trabalhar a questão do parto, né? Desenvolvimento todo da gravidez, esquece o que não deixa de ser menos importante, mas que é mais tempo de, de manutenção, que é o aleitamento. Que é uma coisa que a gente na live anterior, que é a parte que mais precisa do nosso esforço, da nossa rede que a gente briga tanto. Foi no ano 2008 ou 2007 que o Ministério soltou uma campanha do aleitamento que tinha... Chama, gente, aquela... eu esqueci o nome dela, é uma atriz, se não me engano, que ela tinha a mãe atrás do filho. Quer dizer, a coisa funciona, você precisa, né? E isso é uma coisa... Sandro, Diga. só um minuto. O seu áudio tá, todo mundo está reclamando um pouco, ele está travando. O seu áudio está travando e está com muito retorno. Vou melhorar. É o volume, é por isso. E agora, E como é? ele está travando um pouco também. Vê se é questão da conexão, se tem mais alguém conectado, se pode ficar só Agora, você conectado. melhorou agora ou não? Acho que está melhor agora. É porque eu abaixei o som. Você está falando de atriz da Globo, né? Mas várias atrizes fizeram inúmeras campanhas e geralmente a capa de revista é aquele bebê gordo, feliz e satisfeito, com aquela mãe sem olheiras, toda produzida, o que não é a realidade do puerpério. É muito fácil, né? Trazer toda aquela questão de depois tudo pintado, tudo organizado. Mas eu até gosto dessa história, sabe por quê? Porque quando a gente vê a atriz toda arrumada, toda plena, aquilo ali é sinal de quê? Que teve uma rede de apoio. Então a gente tem que utilizar esse exemplo para mostrar que só não é capaz de fazer nada.
Até porque não tem jeito de amamentar sozinha, né? Precisa do bebê, obviamente. E aí cai na grande questão, que é o quê? Todo mundo chega para você e fala assim, não, eu fiz um monte de curso sobre aleitamento. É ótimo e louvável, e deve ser exercido tudo isso. Porém, a gente precisa de apoio na hora do aleitamento. E aí eu já deixo até uma coisa importante para a gente, que é a nossa assistência no aleitamento, que é o nosso corpo de elite sobre o aleitamento, que são as meninas, tanto a Aline quanto a Miriam, que fazem o atendimento. Agora, com a Covid, né, com a pandemia, não pode ter a visita hospitalar, mas anterior à pandemia era feita a visita hospitalar. Por quê? Porque o nosso intuito é atacar imediatamente antes que os problemas aconteçam no aleitamento. Então, não adianta você ter a orientação de que a pega tem que ser boca de peixinho, se você não tem a criança naquele momento para fazer essa pega. E depois de feito a pega, o ajuste dessa pega. Por isso que é importante o atendimento ser o quanto antes. Isso é só possível após o nascimento do bebê. Pois é, a gente sempre discute essas questões e, sem dúvida nenhuma, o aleitamento é um desafio enorme, né? É um desafio muito grande, até porque as mensagens que são passadas inicialmente, geralmente são mensagens muito negativas, né? E existe uma ansiedade muito grande de que aquele leite desça muito rápido, de que aquele bebê comece a ficar com uma rotina estabelecida. Mas eu queria perguntar para você, antes da gente chegar nessa questão propriamente do parto e do puerpério, eu queria saber o que pode ser feito ao longo da gravidez, né? Lógico que informação sempre é bem-vinda, mas o que a gente pode fazer para preparar essa mama, né? A gente tem culturalmente uma série de intervenções que eram ditas para serem feitas com a gestante e que hoje em dia a gente já sabe que não tem evidência nenhuma, pelo contrário, é nocivo para a grávida. Então, vou citar algumas: buchas, esfregar a toalha no mamilo para calejar o mamilo. Queria que você falasse um pouco desse preparo da mama ao longo da gravidez, até porque a mama ela fica muito sensível no início da gestação, né? Isso. Uma coisa importante que a gente tem que trabalhar durante o pré-natal é isso que você já citou, a informação, né? É a coisa mais importante, e dar a informação correta, né? A gente está vivendo aí a pandemia, está vendo tanto de informação incorreta que está sendo veiculada, mesmo por profissionais, infelizmente, que deviam dar informação científica, que nem você já citou. Uma delas é isso. A mama, para ser preparada para o aleitamento, só precisa de ter carinho. Que é o quê? É só o carinho do creme onde é pele, tá? Areola e mamilo não deve receber nada a não ser banho, obviamente, né? O sabonete uma vez ao dia. Agora, passar creme na areola e no mamilo, nada. Só a pele da mama que deve receber isso. Se você quiser trazer um benefício a mais, é sol a essa mama. E aí lembrar que esse sol é qualquer hora do dia, no mínimo 15 minutos. Tá? E aí a gente dá uma orientação, inclusive, que as meninas do banco de leite, lá do Odete, me ensinaram desde que eu era menino lá no banco de leite, que é o quê? Pegar uma blusa com a cor da pele, né? Uma blusa que seja velha ou o que for, e aí você vai recortar isso, fazer o recorte da areola nessa cidade nossa que não tem mais janela, né, para o fim do mundo, pelo contrário, a janela é para o vizinho, né? Aí as mulheres ficam acanhadas de estar fazendo topless na janela para tomar sol. Não, fácil. Coloca o recorte nessa blusa, nessa camisa, comprar uma camisa que tem o tom da pele dessa paciente. E Pega aí do marido. vai tomar o marido. sol à vontade, que nem ninguém vai entender o que está acontecendo. É blusa e fica por isso mesmo, né? Eu brinco que às vezes pega a camisa do companheiro ou companheira, que aí não tem problema. Nada. Aquela que a blusa que a gestante odeia que use, pega aquela, mas se for mais estampada, melhor. Pois é, então o sol é recomendado, né? E no mamilo mesmo, na areola, não passar absolutamente nada. Lembrando que no restante da pele, da mama, no abdômen, pode usar óleo, Creme, hidratante.
cremes que são permitidos na gravidez. Aí seu obstetra vai ter o cuidado de te orientar, né? Agora, uma coisa que cabe nesse preparo da mama, né, e que a gente escutava muito quando era acadêmico, era residente, depois que a gente entra nessa área, a gente vê que era uma grande de uma besteira, é o preparo do mamilo, né? Não tem que ter preparo nenhum a não ser o sol. Ah, meu mamilo é invertido, ele é para dentro, né? Ele não tem bico. Não, isso não tem problema algum para o aleitamento, tá? Por quê? Porque o tecido que tem que entrar para dentro da boca da criança é o máximo de areola possível, né? Que é a parte que está em volta do bico, que chama mamilo. Então, esse tecido dentro da boca da criança, indiferente de ter bico ou não, ele vai ser eficaz para estimular a sucção, tá? Então não precisa de puxar o bico do peito para fora. Não, ele pode estar internalizado. Não vai ter nenhum problema. Vai dar mais trabalho? Pode dar. Mas para isso você vai ter uma rede de apoio. É isso que é importante. Até porque uma ótima medida para fazer esse mamilo ficar no que seria do jeito, do formato ideal, é a sucção do bebê, né? Isso mesmo. Que tem uma ação muito eficaz, inclusive. Muito eficaz. Eu sempre gosto de lembrar, a gente está falando dessas questões de mamilo, né? Que algumas pacientes ficam um pouco impactadas porque resolvem manipular muito a mama e o mamilo. E a gente nunca pode esquecer que o estímulo do mamilo, ele libera a ocitocina, mesmo durante a gravidez. Então pode causar contrações uterinas. Inclusive a gente utilizava antigamente, para fazer alguns exames de vitalidade fetal, você lembra disso? O estímulo papilar, o estímulo papilar que a gente chamava, pelo menos era assim que eu chamava há uns 25 anos atrás. Então, essa manipulação, ela não é benéfica mesmo, passar toalha, bucha, isso não é recomendado, já tem muito tempo que isso já caiu por terra, e o preparo é basicamente com isso, essa questão do sol, que é importante para aumentar a produção até de melanina, o mamilo vai ficar mais escuro, né? É importante lembrar isso. E essa melanina tem um efeito protetor, né? E a função é fazer aquilo que acreditavam, que você passando bucha, passando... Eu já tive paciente que já chegou contando que estava passando caco de telha na areola no mamilo. Quer dizer, é um absurdo um trem desse, alguém ter sido orientado a fazer isso, né? E aí você está aumentando o tratamento desse tecido. Para quê? Para facilitar essa pega, né? E aí a gente cai naquele ponto importante, até mesmo da melhora dessa pega e inibir a fissura, que é a ferida desse mamilo. Se você passa creme, né, quem está, por exemplo, com a mão mais sensível, áspera, né, vai passar o quê para ficar mais liso? Vai passar o creme. Se você quer que sua mama fique menos áspera, não é o creme que você vai ter que passar, é mais sol. Porque a gente quer que ela fique com aspereza. Porque isso é que vai causar uma melhor pega para a criança. Ótimo. Sandro, depois que a gente conseguiu caminhar essa gravidez inteira, pegando o sol regularmente, com o mamilo tudo bonitinho, cheguei no dia do parto, tive o parto. Parto normal ou parto cesáreo? É mais difícil amamentar se eu tiver parto cesáreo? Parto normal é mais fácil? Queria que você falasse um pouquinho sobre alguns mitos que envolvem essa questão do parto e do aleitamento. É importante a gente entender, né? Quem é que vai fazer o leite descer mais rápido? Habitualmente, a paciente que entrou em trabalho de parto, né? Eu tenho paciente que teve uma cesárea eletiva, que não teve trabalho de parto, e na hora do parto, aconteceu a cesárea, sem nenhum sinal de trabalho de parto, ela já estava com colostro. Ao passo que eu tenho uma paciente que perdurou um trabalho de parto de 24 horas, por exemplo, e ela não tem colostro. Então, isso é muito individualizado. Porém, a maioria, o mais corriqueiro é o quê? A mulher em trabalho de parto, seja parto normal ou parto cesárea, ela teve trabalho de parto. Ela vai ter já o estímulo, o preparo, o corpo já vai avisar para essa mama, ó, tem uma criança gestando. Tá? Então, isso é uma coisa importante para a gente falar. Só que isso é uma
é o mais comum, mas não é regra sempre acontecer, tá? E outra coisa importante, o que é mais fácil amamentar, cesárea ou parto normal? Na verdade, eu pergunto outra coisa. O que você está sentindo? Porque se você passa por uma cesariana e não tem queixa alguma, não tem gás, não tem dor, a cicatriz não dói, está tendo uma locomoção normal, ótimo, vai conseguir amamentar hiper tranquilo. Porém, você teve um parto normal que gerou um hematoma, por exemplo, no epísio ou no períneo, e aí você não está conseguindo nem sentar. Essa paciente vai ter muito mais dificuldade para amamentar do que a fez a cesárea, né? Então é importante entender. E quem vai definir a sua facilidade do aleitamento é se você consegue ficar em postura confortável. E aí, o analgésico é importantíssimo, seja parto normal ou parto cesáreo. Assim que tem o parto, seja ele por via abdominal, cesariana, ou seja ele via parto normal, depois que o neném nasce, a paciente ainda pode estar na partolândia. A primeira questão que vem à cabeça é: tenho que amamentar meu filho porque ele já está com fome. A gente hoje sempre tem um manejo, depois que o bebê nasce, de fazer um clampeamento mais oportuno, que é um pouco mais tardio do cordão umbilical. Então esse bebê nasce e ele fica ligado ao cordão um tempo ainda razoável depois que ele está fora do útero. Eu estou falando isso porque, com isso, ele está recebendo volume sanguíneo, nutrientes, hemoglobina, oxigênio, tudo pelo cordão, ainda fora da barriga, ou já fora da barriga. E existe o estresse de que, assim que nasceu, o bebê é um gremlin desesperado que tem que sair sugando, porque senão ele vai perder peso e vai ficar desidratado, com fome, com tudo, nesse pós-imediato, que seriam essas primeiras 6 a 12 horas. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão desse pós-imediato, né, para tirar um pouco esse estresse, esse peso, né, e falasse um pouco desse primeiro leite que a gente chama, ou próprio colostro, né, como as pessoas comumente falam. É importante isso, Renato. Por quê? Porque hoje existe, eu falo que é meia informação, né, que a gente tem, né? A paciente chega e fala assim, não, tem que amamentar na primeira hora, aquela coisa toda. Na verdade, você tem que entregar a pele para a criança, né? Você tem que entregar o seu corpo para a criança. Deixa a criança te sentir, deixa a criança sentir o mamilo, a areola, a mama. Agora, se ele quiser amamentar, ótimo. Agora, se não quiser, deixe. Porém, tem algumas exceções. Uma delas é o quê? O filho de mãe diabética. Esse tem que amamentar. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de insistência, vamos dizer assim. E o neném que é um CIUR, que é um neném que teve um crescimento restrito. E outro neném é um neném de baixo peso, que pode não ter CIUR, mas é um neném com menos de 2,5 kg. Então, são 3 crianças, além do prematuro, obviamente. Então, são 3 crianças, principalmente, que a gente vai ter que ter uma insistência maior. Salvo essas 3 crianças, a gente tem liberdade para guardar o bem-estar do bebê para amamentar a hora que ele bem quiser, dentro das primeiras 24 horas. Exatamente. Tá? Por quê? Porque essa criança tem reserva. Tá? Podem acreditar que tem. Agora, até lá, ele vai curtir. Né? Ele vai lamber sua mama, ele vai tentar sentir seu cheiro, ele vai saber que aquilo ali é dele. Né? E isso que é importante. Só que ele só é capaz de fazer tudo isso como? Sobre você. Então, o pele a pele, sim, a gente tem que ter um estresse, vamos deixar assim, aspiado esse estresse, para estar com a criança. Tá? Isso sim é importante. Porém, o aleitamento, eu ainda brinco com as pacientes, que a gente não deve ser humanizado só no parto, né? A gente tem que ser humanizado com a criança. Então, insistir para a criança amamentar, desrespeitando o desejo dela, isso é desumano, né? A gente esquece disso. Não é porque a mãe quer amamentar que a criança tem que amamentar. Então, a mãe também tem que entender que agora ela tem que respeitar o desejo de outro.
né, que é o bebê. É que nem na hora de nascer. A mãe tem que entender que a hora que o neném escolhe é que é essa hora, e não a hora que ela bem entende. Então, voltando ao aleitamento, esses 3 momentos, essas 3 crianças, essas sim a gente tem que ter um pouquinho mais de insistência, menos respeitoso, né, no desejo deles. Até porque eles são mais lentos, são as crianças que são mais... como elas têm menos reserva, tem mais risco de ficar mais sonolento. Então, a gente tem hipoglicemia, vai fazer exame para ver como é que está a glicemia. Então, aí sim. Mas salvo essas 3 crianças que eu citei, 24 horas sem estresse nenhum. Porém, não deve ser separado da mãe. É pele a pele mesmo. Lembrar que não é campo, pele e bebê, não. É importante. É pele a pele, coloca o campo sobre o binômio mãe e filho. Tá? Agora, com relação ao colosso. Colosso nada mais é do que um primeiro leite. Eu detesto citar isso para as minhas pacientes, que fica naquele frisson de se eu tenho colosso, se eu não tenho. Gente, tudo é leite, tudo é alimento e tudo é importante. Então, a gente tem que decorar isso. O mais importante é isso. Tá? E o que é o colosso? Nada mais é do que um leite que é rico em substâncias importantes para o bebê. Né? Tem substância para o intestino, para o amadurecimento do intestino, tem substância que é tido como a primeira vacina da criança, e ele é importante porque ele é pequena quantidade. As pacientes ficam assustadas que não, eu tenho pouco leite, não tenho. A criança, naquele primeiro momento, precisa só de... Então, primeiro ao 5º dia, a gente vai ter tendência a ter mais colostro do que leite maduro, ou leite de transição, tá? Mas não importem com o que está sendo produzido. O importante é aquilo que sai da mama. Dê para o seu filho. Importantíssimo isso, e lembrar, pessoal, que o estômago de um recém-nascido, de um bebê que acabou de nascer, é mais ou menos do tamanho da unha do meu polegar. Vocês estão vendo? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que lembrar que o bebê dentro do útero não come prato de macarrão, não come rosbife, ele está recebendo tudo que ele precisa pelo cordão umbilical. Ele faz deglutição de líquido para amadurecimento do pulmão e para começar o amadurecimento interno, dos órgãos internos, das vísceras ocas, mas o estômago dele é pequeno, do tamanho da unha do meu polegar. Então, não precisa ter um volume enorme nessa fase inicial. Pelo contrário, ele vai se dilatando, se distendendo à medida que o leite vai chegando. É um processo. É um processo que leva tempo. Uma outra questão que eu acho que é muito importante frisar é o estresse com a questão da pesagem do bebê 24 horas, 36 horas depois do parto. Porque aí já começa a paranoia no mais alto grau. Meu bebê nasceu com 3,230 kg e a médica veio pesar aqui no dia seguinte, ele está com 3,100 kg. Ele já emagreceu 130 gramas, o meu leite não sustenta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da balança pós-natal imediata, para tranquilizar as mães, porque é normal essa perda de peso, né? E na importância que é seguir com o colostro mesmo, com a oferta do bico do peito para o bebê sugar, porque quanto mais ele sugar, mais rápido acontece a descida do leite propriamente dita, né, Sandra? Isso mesmo. Eu lembro sempre minhas pacientes que eu falo que a produção do leite é que nem buraco. Quanto mais se cava, maior fica, né? Então a gente a gente cava o buraco, tira do buraco e ele maior fica. Leite é a mesma coisa. Então, se você estimula o aleitamento, sai leite, mais leite é produzido. Então, não esqueçam disso. Não existe desperdício de leite, né? Em cima dessa questão do peso do bebê, é sabido, e todo pediatra vai te orientar, por isso que eu sempre enfoco na visita pré-natal ao pediatra, para ele organizar essas ideias, não ficar só na nossa fala. É importante o pediatra corroborar com essa crença que a gente impõe para vocês de que a criança vai perder peso, né? Ela perde em média, lembrando que são crianças que não têm nenhuma anormalidade. Tipo essas 3 que eu já citei anteriormente. Neném, filho de mãe diabética, está fora. Neném baixo peso e neném que teve um crescimento restrito intrauterino.
Tá? Então, salvo esses três quadros que eu citei, a criança vai perder uma média de 10% do peso em 10 dias. Então, não se assustem com essa perda. Isso aí não é porque seu leite está pouco nem muito. Nada mais é do que fisiológico. Tá? E a criança desidrata, não tem como perder isso. Vocês vão avaliar essa desidratação ou essa alimentação por outra forma, não pelo peso nesse primeiro instante, é o como. O tanto que o neném está urinando, está fazendo xixi, está enchendo a fralda de urina. A única fonte de líquido da criança é o leite. Então, se está entrando aquela quantidade de leite a ponto de estar fazendo aquele tanto de urina, não se preocupem, está bem alimentado. Tá? Lembrando que não existe alimento melhor do que o próprio leite da mãe. Isso é um enfoque importante. E aí eu vou aproveitar esse ensejo que eu citei, que é o leite da mãe, que não se deve fazer amamentação cruzada. O que é esse nome? Ah, minha irmã ganhou menino e a gente, às vezes, troca os filhos. Isso não deve fazer, tá, gente? Isso não é a favor da boa medicina. Tá? A ama de leite é proscrita. Já tem quase um século que nós já citamos isso já. Para ser bem enfático. Claro que não é esse tanto de tempo, mas a gente não deve fazer isso de forma alguma. Tá? Quando você faz a doação de leite no banco de leite, ele é pasteurizado. Quer dizer, o leite humano, que aí depois processado, ele ganha esse nome, leite humano, ele é passado para outra criança que precisa, mas ele passou por um exame para ver se tem alguma sorologia positiva e, além disso, ele ainda foi pasteurizado. Ok? ótimo. Teve uma pergunta aqui nas nossas mensagens que ficou uma dúvida em relação ao que é o pele a pele e o campo que se coloca, às vezes, entre o bebê e a mãe. Explica isso. Porque a gente vê em alguns serviços, as pacientes recebem o bebê no pele a pele como? Envolve no campo do berço e entrega para a mãe. Não, a gente quer pele a pele mesmo. Esse campo do berço vai cobrir o bebê sobre a mãe. Então, quem vai estar em contato pele e bebê com a mãe é a pele só. Não tem nada entre os dois. Tá? Importante lembrar disso. Aí o campo que está quentinho, né? Porque o berço é aquecido, então o campo que está quentinho vai ficar sobre esse binômio, mãe e filho. Tá? Muito bem. Tá, gente? Esse trem de trocar o bebê e colocar em cima da mãe também, por favor, vamos esperar pelo menos 1 hora para isso acontecer. Muito bem. Então, tivemos um parto lindo, maravilhoso, nasceu aquele bebê saudável, um anjinho nas primeiras horas, e o tempo foi passando, e o anjinho foi se transformando. E eu já falo com as pacientes que a gente tem que fazer esse julgamento inicial da personalidade do bebê depois de alguns dias. E eu queria que você fale. Você já sabe com quem você dorme. Pois é, muita calma, né? E eu queria que você falasse um pouco, então, após esse colostro e essa pega correta, que ela é essencial, né? Por isso que é tão importante essa consultoria do aleitamento que a Aline e a Miriam fazem, porque a pega ideal é o que vai realmente evitar as lesões de mamilo graves, né? Que vai evitar aquelas fissuras graves que às vezes causam dor muito intensa na paciente e deixa o processo muito difícil. Então, desde o início, a pega correta, que não é fácil, não é fácil de ser feita, de ser realizada, ela tende a ocorrer o mais precoce possível. Mas a partir do momento que o bebê conseguiu ter um encaixe legal com a mãe, está sugando, está mamando, quando que o meu leite de verdade vai descer? Eu estou falando daquele leite da vaquinha mimosa, aquele leite lá da novela. Quando que ele vai descer? Vai ficar só a pojadura acontece de 3 a 5, 6 dias. Você vai ter muita alteração em cima dessa data, mas é mais ou menos isso. Em cada livro-texto que a gente for avaliar, for ler. Mas é de 3
a 5, 6 dias pós-parto, indiferentemente de ser normal ou cesariano. Mal ou cesariano. Isso é importante a gente lembrar. E aí, o que é essa pojadura? Nada mais é do que um boom na mama, né? E aí é o ponto mais importante dessa assistência da consultoria do aleitamento. Por quê? Porque é um momento que causa muita dor a essa paciente se ela não tem uma organização de manejo dessa mama, né? Então parece bobo, mas não é. E aí é um momento em que a mama vai descobrir qual que é a demanda que ela vai precisar, porque é nesse momento que começa a ocorrer o aumento da demanda do bebê. Os meninos mamam mais, as meninas mamam menos, não adianta a gente discutir isso, porque isso é evidência científica, né? Os homens muito mais do que as mulheres, né? E é interessante isso, tanto que a gente vê o quanto a gente vê de reflexo na mastite, né? Que a mastite não deixa de ser um problema da mama que acontece por conta, na maioria das vezes, é a ferida do mamilo, sim, ela é a porta de entrada dessa bactéria. Porém, se não tiver leite sobrando, você não tem mastite. E aí você vai encontrar uma maior incidência de mastite nas mães de meninas, graças, provavelmente, a isso, né? Então é importante a gente organizar essa ideia. E por que é importante esse acolhimento nesse momento? Para diminuir problemas, né? Evitar problemas. Eles podem acontecer? Podem. É o momento em que mais podem acontecer. Isso é importante demais, organizar tudo isso nesse instante. Tá? Por isso que a gente tem que ter o canal aberto. As pacientes nossas sabem que a qualquer momento pode mandar mensagem, porque a mama ela é muito dinâmica, né? Se a gente não atuar no primeiro instante que eu começo a parecer que está dando alguma coisa errada, passou 12 horas, é outra mama e aquilo ali já está um estrago colossal. E aí a gente só aumenta a dor. Então a nossa intenção é diminuir essa dor. Como que a gente trabalha? Em cima dessa paciente. Tá? É importante isso. Por isso que a rede de apoio é aquilo que não deve ser deixado de lado, principalmente nesse momento da pandemia. Não tem que ter restrição a isso, não. Tem que ser acionado, tanto o médico quanto as consultoras de tratamento, o companheiro, né? A ordenha nem sempre é fácil para a mãe, tá? A mãe ela é a pessoa talvez mais incapaz de fazer a ordenha nela própria. E isso por uma questão fisiológica, ergonômica, né? Então, às vezes, o companheiro bem orientado, ele consegue ordenhar muito mais do que a própria paciente. Aí a paciente se sente, não, eu não sou capaz de fazer isso. Não é isso, é uma questão ergonômica, né? Ótimo. A gente está tendo várias mensagens aqui enaltecendo a Miriam e a Aline, e na hora que o bicho pega, a questão da laser terapia, quando acontece alguma fissura e tudo, mas eu queria pegar essa deixa sua para 2 pontos. Depois, então, que o bebê já está mamando, que essa paciente vai receber alta para casa com esse bebê, né? É o segundo parto que eu chamo, né? O parto da saída da maternidade com a criança no colo. Existe uma série de sites e blogs com um monte de produtos para enfiar a goela abaixo nos pacientes. E muitos acabam adquirindo esses produtos todos antes do bebê nascer. Queria que você falasse um pouco da concha, sutiã, bico de silicone, soma geral, é muita coisa. Não, isso Está aparecendo aqui. Eu falo que como tudo que envolve, né, o novo, a gente sempre vai encontrar um comércio, né? E é negativo o comércio? Não, até o ponto daquilo ali não ser opressor. Tá? Opressor. Então, se esse comércio não está sendo opressor, tranquilo. Agora, todo mundo tem que fazer uso de tudo que é vendido? Claro que não. A começar do cremezinho, né? Todo creme à base de lanolina deve ser evitado mamilo e areola, apesar de tanto incentivo comercial.
Pelo motivo que eu já citei, quer dizer, a gente quer um tecido mais resistente. Se você passa lanolina nesse tecido resistente, vai tender a ficar mais afinado, mais adelgaçado. E isso aumenta a chance de ferida. Né? Então, você alimenta o ciclo vicioso, que é o quê? Ferida, cura, ferida. Cura, ferida. Cura, ferida. Quer dizer, isso não chega a lugar nenhum. Só é feliz para quem produz o creme. Né? As conchas, elas aumentam a incidência de cândida, que é um grande problema hoje para a gente no aleitamento. Né? Umidade, né? Muito úmido. Ela, cada dia que passa, ela está mais resistente, porque não sei por que a nossa lei de antibiótico não incluiu os antifúngicos. Então, hoje, você não consegue comprar azitromicina na farmácia sem receita. Você consegue comprar fluconazol, itraconazol, e isso aumenta a resistência. Né? A mídia mesmo coloca aí um monte de cândida resistente a antifúngico. A sutiã, todo sutiã de alça larga é bem-vindo, tá? Por que alça larga? Para sustentar a mama. Isso é importantíssimo, sustentar a mama. Então, quanto mais larga essa alça, melhor. Aí é aquele sutiã que faz uma janelinha para eu amamentar. Isso é ótimo num lugar que você não pode ficar exposta, ou você se sente acanhada em amamentar num lugar mais público. Porém, para o aleitamento, ela é péssima. Por quê? Porque é importante para a gente entender que como é que fala? A janela que é aberta, dependendo de qual mama que você está comportando, vai garrotear essa mama. Então, vai atrapalhar o fluxo de sangue. Então, é importante a gente lembrar. Então, pode comprar o sutiã, eu já ganhei da minha mãe, da minha sogra. Guarda, usa, porque todos os que têm janela são largos a alça, então são excelentes. Porém, na hora de amamentar, volta a história do pele a pele. Entrega sua pele inteira para o seu, né, ou para sua filha. Amamentar de peito aberto mesmo. Tá? Então, quanto mais confortável, mais acolhedor tiver, melhor. Tá? Importante isso. Qual foi o outro caso que você citou? Que já vou emendar com o bico de silicone e as bombas, né? A bomba de ordenha. O silicone, ele é impossível de ser usado? Não, pelo contrário. Existem muitas situações que são necessárias, mas de muitas elas são bem acanhadas. Então, a gente não deve entregar o bico de silicone prontamente para esse bebê, não. A gente trabalha essa mama antes para acontecer esse aleitamento. E a gente restringe o uso dele para aqueles casos que realmente não têm uma boa pega. Ótimo. Em relação às bombas de ordenha? Ó, eu tenho uma atenção à bomba. Eu falo que não tem coisa melhor do que a bomba de ordenha. Porém, as manuais devem ser deixadas de lado, apesar de muito empenho na venda nas drogarias. Né? Elas não servem para a ordenha efetiva e, o que é pior, elas ferem, elas aumentam a chance de ferida. Algumas marcas são importantes da gente lembrar, e aí eu deixo para as consultoras citarem, que elas são, é só entrar em contato com elas, mas a primeira que foi lançada, que tinha uma qualidade, inclusive lá no Odete só tem máquina dela, ela tem uma qualidade ímpar. E mais que isso, ela tem você tem uma manutenção da quantidade de pressão que é feita. E isso dá uma qualidade para a hora da ordenha, porque as mamas que estão com fissura, que estão em tratamento de fissura, vai ser facilmente organizado, vai ser regulado a pressão, então você consegue suportar mais isso. E não tem tanto incômodo. Então é importante lembrar. Uma coisa importante foi citado aí das conchas, que é, em vez de usar
utilizado o absorvente íntimo, quando que deve ser trocado? Toda vez que vai ao banheiro, você troca o absorvente íntimo? Troca. Então, o mamilo é a mesma coisa. Toda vez que for amamentar, esse deve ser descartado e aí você coloca um novo quando terminar o aleitamento. Tá? Então, o absorvente um item que deve ser utilizado sim. Até porque tem algumas pacientes que têm um excesso de leite, que põe o absorvente e ainda põe fralda para conter, porque senão sai pingando pela casa fora. Ótimo. Sandro, em relação a esse manejo, então, no pós-parto, à medida que o leite já desceu, eu já estou com o processo do aleitamento bem estabelecido, mas estou notando que em algum período começou um pouco de fissura, de rachadura. Ainda a melhor opção é leite materno em cima do mamilo e sol? Só. Mais nada. Só. Porém, sempre sob observação do profissional. Tá? Nada da gente tentar resolver por si só e não ter assistência ou do médico ou do consultor de aleitamento que está gabaritado para isso. Por quê? Porque depois tem uma expressão que eu falo demais com minhas pacientes e elas conhecem. Eu prefiro ser comunicado para apagar um palito de fósforo do que um incêndio. Né? Então é preferível a gente atender uma demanda pequena, que é fácil da gente azeitar essa demanda, do que pegar já uma floresta toda incendiada. Tá? Então, teve dúvida, tem alguma coisa que está fugindo do roteiro, da rotina, entre em contato com a gente. Ótimo. Em relação, a gente já está caminhando aqui já para a nossa reta meio que final, e eu queria que você abordasse uma questão que a gente sempre vê, quando há necessidade de complementar o aleitamento, quando o aleitamento exclusivo não é suficiente, né? Porque essa insistência, muitas vezes, ela leva a um estresse, a um trauma mesmo puerperal, das pacientes se sentirem incapazes, falhas, e isso gera uma ansiedade, um estresse no casal com relação ao próprio relacionamento com a criança. É uma questão que fica muito pesada. Então, existe essa fala de que toda mulher deve e é capaz de fazer aleitamento exclusivo sempre, que é uma fala muito, muito perigosa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou responder essa com outra questão. É 100% que a grávida vai ter um parto normal? Não. Né? Então, o que eu sempre coloco para as pacientes é o quê? A gente tem tecnologia para ser utilizada. Agora, se a tecnologia ela tem que ser abusiva? Não. Então, se tem indicação de cesariana, vamos fazer cesariana. A gente não foi direto para ela. A mesma coisa é a história do aleitamento. Né? 100% é capaz de amamentar 100%. Mentira, não existe nada 100%. Né? Eu tenho paciente que amamentou, ou melhor, que durante a gestação do segundo filho amamentou, tá? O primeiro filho. Então ficaram 2 anos e meio amamentando esse primeiro filho. E quando houve o acontecimento do segundo parto, 2, 3 meses após o aleitamento parou, aconteceu o parto. Assustadoramente, essa paciente, ela amamentou só 6 meses. Então, quer dizer, isso por quê? São N fatores. É estresse do trabalho, é estresse do segundo filho, é estresse de algo que está acontecendo. Um exemplo bom é a nossa pandemia. Então, a gente tem que entender que a gente não vive dentro de uma bolha. A mãe e o filho não estão lá sozinhos, não. Então, o envolvimento dessa rede de apoio vai diminuir, vai minimizar esse estresse, né, esse conforto de ser próximo do 100%. Agora, isso é certo? Não. E a gente não tem que ter esse estresse. Pelo contrário, levantar a mão para o céu, porque a gente tem tecnologia para ser usado. Então, seu filho não vai passar fome. A gente tem o complemento. Agora, isso tem que ter parcimônia.
E ninguém que vira para mim e fala assim, não, agora eu estou amamentando com complemento, então você é incapaz de amamentar. Mentira, né? Eu tenho alguns exemplos, né? Paciente que o menino ficou no CTI, amamentou talvez metade aí com o leite da mãe, a outra foi complemento, e que hoje, menino em casa, é aleitamento exclusivo. Sim. Né? Então, isso só aconteceu por quê? Porque houve apoio. Houve insistência da mãe? Houve. Mas essa insistência foi responsável. Foi sob a assistência do pediatra, vendo se está tendo ganho de peso, se a criança está crescendo adequadamente. E ela conseguiu aleitar hoje só exclusivo por conta disso. Então ela era incapaz? Não. A criança estava no CTI, tinha o estresse de ter o primeiro filho em casa. Então a gente tem que entender todo esse ambiente para ter claridade em atender essa paciente. Tá? A clareza é importante nesse momento. Eu vou pegar uma deixa de mensagens aqui que os participantes estão colocando, enquanto você toma sua água e dá uma respirada, que é a questão do empedramento, né? Quando a mama ela empedra. Geralmente, o empedramento ocorre muitas vezes na própria pojadura, que a pojadura não é, na maioria das vezes, um fenômeno light. Eu brinco que, às vezes, a descida do leite é muito bruto que acontece o processo. A paciente dorme e acorda no dia seguinte com as mamas enormes, com febre, subfebril, com temperatura alta, com uma dor absurda na mama, com a mama quente. E aí, a partir daí, começa uma dificuldade, um ciclo, e a questão do empedramento geralmente está relacionado à própria pojadura ou, mais na frente, com um descompasso, às vezes, da demanda do bebê e da produção da mãe. O que pode ser minimizado de várias formas, né? Pode ser usado, eventualmente, as bombas de ordenha, a ordenha manual, para aliviar essa mama, para ela não ficar tão empedrada, porque o leite parado, ele é um meio de cultura, ele é um meio de aumentar a chance de infecção, de piorar o processo, de dificultar o bebê de projetar esse mamilo da forma correta quando ele mama. Uma outra questão é tomar muito cuidado se a mama está muito engurgitada, está querendo empedrar, com os banhos demorados quentes. A gente sempre fala, água quente e mama não combinam, principalmente se a mama está muito engurgitada. A melhor opção é sempre compressa fria. E às vezes a paciente coloca a compressa fria o dia inteiro e à noite ela quer relaxar numa água fervendo durante 30 minutos. E quando ela sai do banho, aquela mama está enorme. Então, realmente tem que ter cuidado com esse empedramento que pode acontecer do leite. E uma das formas, como a gente já falou, é a própria ordenha, as massagens, pode-se usar a bomba e a compressa fria para aliviar. Completa aí se eu esqueci alguma coisa, mestre. Não, é isso mesmo. Né? A coisa importante para a gente reduzir produção é frio. E aumentar a produção é calor. Né? Porque você está aumentando o volume sanguíneo. Então, você produz mais. Uma coisa importante para a gente dar, esse exemplo que você deu é muito comum, que é o quê? A mãe coloca compressa fria, né, gelada o dia inteiro, aí teve sossego, o menino está dormindo 10 horas da noite, meia-noite, o menino está dormindo, vai tomar um banho relaxante, com calor, né? Aí tem a sorte do menino dormir a madrugada inteira, lá para 6, 7 horas só que vai acordar. Ela levanta sem conseguir amamentar, né? Por conta desse calor que ela fez excessivo na hora do banho. Então isso tem que ser evitado, tá? Importantíssimo. Uma coisa que está sendo perguntada é a mama debaixo do braço, e isso aí deve ser uma mama extranumerária. Tem problema? Eu pensei nisso, hein? Se não tiver mamilo, tá? Se tiver mamilo, vai ter que ser ordenhado, né? Isso aí seu obstetra vai te orientar. Agora, se essa mama não tiver mamilo, não tem problema algum, é só acompanhamento. Outra coisa importante que eu queria falar é com relação a quando deve se estimular a amamentação. Importante. A amamentação é livre demanda, tá? É na hora que a criança quer. Aí você vai encontrar um monte de colega, né? Pediatra, obstetra, enfermeira, falando assim, não, você tem que pôr ordem na sua casa, senão você não vai ter... Rotina! Gente, desculpa, a criança ela não quer você 24 horas.
tá? O grande ponto que tem esse impacto, o primeiro mês ou primeira semana, que é o que a gente tem que lembrar que a criança, como o Renato no início da live, a criança estava ligada no cordão umbilical. Vocês já pararam para pensar o que é estar ligado num cordão umbilical? É não sentir fome, não sentir sede, não sentir frio, não sentir calor. É fantástico, é o paraíso, né? Aí a criança é desligada desse cordão, ela começa a viver duas coisas que ela nunca viveu, que é o quê? Fome e sede, tá? E aí o que ela tem que fazer? Ela vai mimetizar o mesmo ambiente, que é qual? É o pele a pele, e não só o pele a pele vai sustentar, ela vai ter que ter o cordão lá ligado de novo. É onde que ela vai encontrar esse cordão? No mamilo. Tá? Então a criança tem que amamentar quase que insistentemente no primeiro instante, até ela entender que existem intervalos, que ela se sustenta em alguns momentos. Só que isso não é abrupto. O cordão foi abrupto, mas ela vai aprender isso com o tempo. Eu oriento toda paciente que não passa de 90 dias. Aí viram para mim e falam assim, não, 3 meses é muito tempo. Eu estou dizendo que não vai passar. A média é 1 mês. A criança, principalmente as meninas, elas vão dormir a noite inteira se você não organizar o tempo delas. Elas querem dormir, até porque dormir é bom. E é o momento delas. Agora, a alimentação, elas vão saber a hora. Sabe por quê? A taxa de glicose vai apitar lá na cabecinha dela e falar assim, é hora de amamentar. Então ela vai sentir fome. Então não tenha um temor de fazer a demanda espontânea. Lembrando que isso é para casos que não são exceções, que são aqueles que eu já citei e vou insistir em dizer. Filhos de mãe diabética, CIUR, né, o crescimento intrauterino reduzido, e os nenéns baixos peso e os prematuros, tá bom? Sandro, a gente tem que caminhar mesmo agora para a nossa reta final por causa do horário, mas a gente não pode terminar sem antes falar de vacina para coronavírus, para quem está amamentando, e a questão da paciente que descobre ou contrai o Covid-19 durante o processo de aleitamento. A questão da vacina eu vou até extrapolar, quer dizer, ontem mesmo saiu já a nota do Ministério, né? Já está liberada a vacinação e deixando bem claro que, inclusive, a lactante, né? As mulheres que estão amamentando devem vacinar. Tá? Devem vacinar. Importante isso, né? A gente já sabia disso, mas a gente precisava de uma nota técnica. Agora a gente tem, tá? E é importante lembrar que a vacinação não traz nenhum risco para o bebê, tá? E aí, reforçando essa história do coronavírus, tanto na gravidez quanto durante o aleitamento, em qualquer fase do aleitamento, liberadíssimo o aleitamento estando com coronavírus. Se você contrai antes do parto, durante o parto, imediatamente pós-parto ou 6 meses pós-parto, em qualquer momento do aleitamento é permitido o aleitamento com coronavírus, tá? Não tem nenhuma norma técnica dizendo que não deve ser feito, tá? Só para a gente falar uma coisa importante que é mais outra questão comercial em cima disso, que é a alimentação da lactante, né? Que eu gosto sempre de citar. 1 minuto. 1 minuto, rapidinho. Importante a gente lembrar que não existe restrição para alimentação para quem amamenta. Porém, existem alguns alimentos que, em momento da idade do bebê, vão causar mais incômodos dessa criança. E como que a gente vai descobrir isso? Só amamentando. Só comendo e amamentando. Então, cada paciente vai fazer tipo um inventário mesmo do que está alimentando e 6 a 8 horas depois tem a repercussão disso. Lembrando que eu tenho paciente que faz o relato que
Com 3 meses de vida, meu menino não gostava de canela. E depois de 6 meses de vida, eu comia coisa com canela, ele nem aí para nada. Então é importante lembrar que isso é mutável, tá? É importante. Ótimo, então já vou estender mais duas questões que estão aparecendo aqui, já que você falou da alimentação, e aquele remedinho que o médico prescreve, que é bom para aumentar a produção do leite, porque o meu bebê mama muito e eu não produzo muito leite. Muitos É, o deles são remédios de efeito para transtornos de ansiedade ou antidepressivos, né? Eu gosto bem de enfatizar isso. O melhor remédio, são dois. Os dois melhores remédios para o aleitamento pleno. 4 litros, no mínimo, de líquido por dia, nas 24 horas. Porque não tem jeito de fazer leite sem entrar água. Tá? E calma, tranquilidade. Por isso que essas medicações que são passadas, elas trazem benefício. Mas, na verdade, o que você precisa é de apoio emocional para que tenha tranquilidade para amamentar. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é dar uma deitada no escuro mesmo, fecha o quarto todo, o neném está por conta de alguém lá, o pai, a avó, a tia, a irmãzinha, quem seja, 30, 60 minutos deitada no escuro para trazer uma tranquilidade. Para quem gosta de meditar, é mais ou menos isso. Tá? Para quê? Para dar uma paz corporal, para a ocitocina que gosta de trabalhar no escuro começar a trabalhar no seu corpo. Agora, você vai encontrar 7 classes de medicamentos para o aleitamento. Evidência científica, nenhum tem. Tá? Nem a ocitocina nasal tem evidência de que ela é eficaz para a liberação do leite. Então, eu não sugiro que faça isso nunca. Tá? A gente vai ter muito apelo comercial, mas não se deve. Faça o uso de 4 litros no mínimo de líquido e tenham tranquilidade. Agora, tranquilidade não tem botãozinho, né? Não tem comprimidinho. Então, a gente tem que resolver isso no nosso âmbito familiar mesmo. Tá? E qual foi a outra? Ótimo. Tô rindo aqui das mensagens aqui. A Tati falando que amamentar dá fome, que ela ficava igual uma capivara raivosa, de tanto que É isso. comia. É uma coisa importante, é liberado a alimentação. Só não pode esquecer que você não está comendo para 2, não. Sei. Fala isso para ela depois. Menino mamando é aleitamento exclusivo, a paciente seca. Come, 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 não ganha 1 grama, só vai perdendo. Eu falo que amamentar expolia muito mais do que gestar, viu, pessoal? Com E certeza. expolia mesmo. Eu estou com uma Amor, em dezembro que ela conseguiu perder 36 quilos, sendo que ela ganhou 12. sim, Assustador. Ela está sim. uma pena. Ela é uma pena Isso. andando. A Maitê colocou aqui que na época da cólica ela fez algumas mudanças que foram boas para ela e foram boas para o bebê, é o que a gente acabou de falar, né? Não nasce com o roteiro pronto, a gente que vai preparar esse roteiro e vai sentir como que a coisa funciona. Teve uma pergunta em relação à vacina de Oxford. Bom, vamos voltar rapidamente. Todas as vacinas, a princípio, estão liberadas e recomendadas para os pacientes lactantes receberem durante a fase do aleitamento. Tá? A vacinação para quem está gestante é que eu falo para os pacientes que ela ainda tem que ser discutida através da questão do risco-benefício, individualizada, mas que eu vejo que no futuro próximo ela vai acabar sendo estendida para gestantes também. Eu acho que é o nosso, a gente ainda vai chegar lá, mas ainda não estamos lá. Mas quem está amamentando pode e deve vacinar se tiver oportunidade. E uma coisa Ok? que a gente não pode esquecer é do alimento, então, hein, gente? Podem comer o que quiserem à vontade. Quem vai regular é o bebê. Se o bebê reclamar, vocês cortam. Muito bem, meu querido amigo, muito bem. Pessoas que acompanharam a gente vai fechando aqui essa live de hoje. Eu queria agradecer imensamente a presença, a participação de todas, né? Muita gente participando. Queria agradecer muito o doutor Sandro aqui pela aula, mais uma aula.
E eu vou me despedindo, deixando os finalmente com o Dr. Sandro. Um abraço para vocês. Ó, eu tenho a agradecer demais a presença de todas. O mais importante é lembrar, teve problema, acionem tanto o obstetra como a equipe do aleitamento, não tem um vexamento. É preferível acionar e nada ser do que não deixar de acionar e ser algo grave. Então, para fazer essa evidência, é só o profissional para ver, tá? Uma ótima noite para vocês. Boa noite para todos, viu? Tchau, tchau. Até mais.